Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Chico Xavier de Guarulhos. Fomos convidados para dar palestra com a nossa amiga Rosana e o auxílio do Eduardo na parte técnica. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar sobre um tema muito importante, que é melhorar e progredir, que é o objetivo de estar na Terra, participando desse processo de transformação, tanto pessoal como social. Então, vamos fazer algumas reflexões, nos encher desses ensinamentos que a espiritualidade nos traz, para que possamos aproveitar melhor a nossa existência. Este livro precioso, Respostas da Vida, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, é um tratado de terapia. A proposta que ele traz em termos de comportamento, de direção de comportamento, é muito bom. Bom, no capítulo 3, chamado Ingredientes do Êxito, ele diz o seguinte: o êxito espera por você, tanto quanto vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. O êxito é a conquista, é o sucesso, é o triunfo. Assim como outras pessoas já conseguiram no planeta, reencarnando, buscando a sua melhora pessoal, chegaram ao êxito da sua reencarnação e das suas realizações, nós também podemos chegar. Aqui, esta questão se aplica a várias áreas da nossa vida, tanto as realizações espirituais, quanto a realização profissional, social, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos. O que é confortável é que nós podemos fazer. Algumas pessoas estão tão fechadas nas suas crenças, porque teve uma experiência mal sucedida ou difícil, elas começam a acreditar que tudo posterior vai ser difícil ou não vai conseguir por causa daquela experiência mal sucedida. O que se percebe aí é que a pessoa é uma pessoa negativa. Ela vê só o lado negativo das coisas. Não tem resiliência, é a capacidade de se levantar depois de um tombo, depois de uma dificuldade e continuar. E você? Como se auto-observa? Você é uma pessoa que está indo atrás das suas realizações existenciais ou já desistiu de sonhar? Que mal, se você desistiu de sonhar, fica cinza, perde o colorido. Então, vamos ver a cor brilhante, vamos ver as possibilidades que existem. Depois ele continua: largue qualquer sombra do passado ao chão. Olha que colocação, isso é terapêutico. Larga qualquer sombra do passado ao chão. O que invariavelmente se faz? Nós carregamos um passado sombrio, cinzento, cheio de lágrimas, trazendo para o nosso cotidiano, para as nossas buscas atuais, sombras do passado, que vai tingir o nosso presente de escuro, de cinza. Então, repetindo: largue qualquer sombra do passado ao chão, do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. As folhas mortas não vão mais servir para nada na árvore. Ela vai ter o seu papel como adubo, mas no que respeita à ligação dela com a árvore, não tem mais. Então, nós temos que deixar a sombra do passado ao chão e seguir adiante. Agora, alguém pode dizer, mas isso é difícil.
eu tento avançar, mas as memórias persistem. Você já respondeu. As memórias persistem, percebe? Nós cultivamos a memória. Nós ficamos repassando o que aconteceu. Então, é uma atitude de se autoeducar para que aquilo não fique repetindo. Porque depende dos hábitos que nós criamos. Se eu vou desgastando a minha mente em ruminações doentias, toda vez que eu passo por uma situação difícil, ou complicada, ou uma decepção, alguma coisa desconfortável, e eu fico detido naquela situação, pensando, sem nada produtivo, sem conseguir uma melhora, aí já se torna um hábito doentio. Então nós precisamos encerrar aquele hábito doentio e criar hábitos saudáveis. Pensar naquilo que estamos realizando, nas possibilidades que há naquilo que sonhamos, aprender com os outros ideias novas sobre as situações que nós estamos enfrentando, enfim, sair daquela mesmice. Parar de ficar preso no passado sem agregar nada. Eu acredito que vai chegar um momento no nosso processo evolutivo que nós vamos ter a inteligência emocional, a inteligência espiritual. Vai ser a rapidez de tomar decisões. Opa, espera aí, passei muito tempo pensando nessa situação, isso está me adoecendo, isto está me perturbando. Não, agora eu vou pensar em outra coisa, mais construtiva, mais nutritiva. Eu penso também que é uma questão da pessoa ter compromisso com o seu processo evolutivo. Espera aí, se eu estou aqui para crescer, eu vou ficar na mesmice, eu vou ficar parado no tempo ruminando coisas que não agregam mais nada, né? Então aí já se percebe um pouco de um certo conflito, uma certa perturbação da personalidade que fica detida nestas coisas que aconteceram, acontecimentos, lembranças, vivências, decepções, etc. Bom, então esta sugestão vem dos planos superiores. A espiritualidade está nos orientando como nos portar. Não se detenha diante da oportunidade de servir. Na visão materialista, capitalista, né, onde se busca muitas vezes trabalhar para depois descansar o resto da vida, quando se fala de trabalho, de buscar alguma coisa útil para fazer, parece uma caretice, uma coisa piegas, uma coisa doentia. A pessoa quer sossego para o resto da vida, como se a vida acabasse naquele momento que ela conseguiu um certo apogeu, uma certa realização. Lembra daquela colocação de Jesus? O Pai obra incessantemente e eu também? Este é o caminho. Quem está falando é um espírito superior. Quando nós escutamos determinadas pessoas da sociedade que defendem interesses pessoais, a gente tem que ficar com o pé atrás, temos que filtrar o que estamos escutando. Na lógica do materialismo, trabalhar excessivamente é se tornar escravo, é se tornar uma pessoa manipulada pelos outros. Vamos voltar à lição que diz o seguinte: não se detenha diante da oportunidade de servir. Oportunidade de servir. Quando nós começamos a servir, nós saímos do egoísmo, do egocentrismo, de ficar voltado somente para os nossos interesses doentios, que não satisfazem, que não saciam os nossos desejos. Quando eu estou servindo, eu saio de mim, do estado doentio, e eu começo então a ir em direção ao outro, desenvolvendo altruísmo, empatia,
me colocar no lugar da pessoa. Quando eu saio de mim, eu olho para os meus problemas de modo diferente. Não mais com aquele olhar viciado, repetitivo, de vítima, de sofredor, onde eu não vejo saídas. Quando eu vou ao encontro do outro, eu começo a utilizar as minhas capacidade afetiva, social, de sociabilidade, de amizade, de empatia, solidariedade, fraternidade. Eu coloco todos esses valores em movimento, que eu estou em contato com o outro. Então eu começo a me sentir bem, a entrar num estado de consciência mais elevado, saindo da situação rasteira, que quer só para si tudo, 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 e aquela doença de querer as coisas e nunca consegue se saciar. Eu costumo fazer o seguinte comentário. Vocês já repararam que a maioria das grandes personalidades que passaram no planeta sempre estiveram servindo os outros? Sempre estiveram ajudando os outros? Será que isso não é um recado para nós? Se estas pessoas lúcidas que estiveram aqui estão servindo, este é o caminho. E não ser servido, como já fizemos em muitas vidas anteriores, onde acreditávamos que a realização, o ápice, era ter as pessoas aos nossos pés, atendendo os nossos caprichos doentes. Então está aqui um caminho para a renovação. E, aliás, tem sentido quando o Espiritismo fala fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do amor, do bem, não se evolui. Quando eu pratico o bem, eu exercito capacidades. Eu desenvolvo os meus potenciais. Eu começo a enxergar melhor a vida. As coisas passam a ter mais sentido. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Diferente daqueles pensamentos repetitivos, as fixações mentais, as ruminações, ficar ruminando, pensando. E estes pensamentos é uma repetição da mesma ideia. Sempre a mesma coisa. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu fui deixar? Por que a pessoa fez isso? Pensamentos velhos, obsoletos, doentios. A proposta é não se detenha, mobilize o pensamento para criar vida nova. Vida nova. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso melhorar nas minhas atividades? E no meu comportamento? Eu vou melhorar o meu relacionamento com as pessoas. Como? Eu vou procurar ser mais simpático. Como? Eu vou cumprimentar as pessoas e sorrir. É um exercício de simpatia, de amizade. Eu vou treinar a educar as minhas emoções descontroladas. Como? Quando eu estiver nervoso, quando eu for provocado, antes de ter uma reação, eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou me segurar para dar uma resposta mais adequada. Então, eu estou cuidando de mim. Eu estou buscando respostas alternativas. Fala aqui, criar vida nova. O que eu estou fazendo que é uma repetição do que os meus pais faziam? Ou o que o meu meio social ensina? Eu não posso fazer diferente? O que outras pessoas pensam a respeito? Deixa eu buscar na literatura, nos vídeos do YouTube, em palestras, para ter imagens diferentes de uma vida nova. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das várias moradas, os vários mundos, dá para ter uma ideia como que é a vida nos planos superiores da vida, em planetas mais adiantados. Veja lá no Evangelho segundo o Espiritismo o homem de bem,
Como se comporta o homem de bem? Como se comporta a pessoa criativa? Então, quando nós vamos tendo novos modelos de comportamento, nós vamos tendo novas ideias, novas diretrizes. Quando nós ficamos presos àqueles vícios repetitivos de sempre assistir o mesmo programa na televisão, de ler só um tipo de assunto, isso faz com que o indivíduo fique detido numa coisa que não tem novidade, que não tem o diferente, que não tem desafio. Depois diz André Luiz: melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. Estudando sempre. Isso tem que virar um hábito. O hábito, todo dia eu vou ler. Seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu vou ler. Eu, quando trabalhava numa empresa, que eu pegava ônibus e metrô, eu não perdia tempo de ficar pensando em coisas que não agregam nada. Eu ia lendo na ida e na volta no metrô e no trem, mesmo ônibus passando nos buracos. Eu fui criando o hábito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 ensinamentos ditos pelo Espírito da Verdade: instruí-vos e amai-vos. Instruí-vos, busca o conhecimento, melhora o conhecimento, leia livros do Espiritismo. Aliás, o Espiritismo, no seu tripé, ele abre possibilidades para estudarmos a ciência, a filosofia e a religião. Se interessa por assuntos diversos. Você não entendeu no primeiro momento? Continua lendo, volta naquele ponto que você não entendeu, vai diversificando as leituras, você vai gerando um clima de conhecimento, uma bagagem que vai possibilitando entender mais as coisas, ter capacidade de enfrentar mais situações com esses instrumentos, esses recursos que nós vamos adquirindo. Isso é muito importante, porque você veja, muitas vezes a pessoa está sofrendo mais por ignorância de não saber algumas coisas, ela não tem acesso, ela não consegue alcançar o que está acontecendo. E o conhecimento vem libertar, instruí-vos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz Jesus. E então nós temos a literatura espírita é muito rica, os romances, os livros de ciência, de filosofia são tão profundos, os conhecimentos da vida espiritual. Nós sabemos que ao desencarnar nós vamos continuar estudando, olha que bacana. As universidades espirituais são muito mais avançadas do que a nossa Terra. Os livros que eles têm, a literatura, os conhecimentos são muito mais profundos. Então, a pessoa que não se habitua a buscar o conhecimento aqui, ela acha o quê? Que ela vai chegar na vida espiritual iluminada, conhecendo tudo? Para conhecer, nós temos que estudar. Está lá no livro de Allan Kardec, para que nós possamos entrar em mundos mais adiantados, nós precisamos obter todo o conhecimento que a Terra oferece. Então, nós precisamos estudar bastante, se interessar, ter alegria, interesse em estudar. Depois André Luiz diz: saliente qualidades e esqueça defeitos. Isso está relacionado com a visão negativa da vida, né? Há um certo treinamento que nós passamos socialmente a prestar atenção nas coisas negativas. É um treinamento, né? Então a mãe e o pai sempre apontam os defeitos, o que não deu certo, o que está errado, a sujeira, o copo que caiu, sempre olhando
o negativo. E nós não aprendemos a olhar o lado bom das coisas. O pai chega do trabalho falando que foi um dia difícil, que o chefe dele é uma pessoa complicada, ignorante, e o filho escutando. Opa, trabalhar é complicado, o chefe briga com a gente. O pai só conta essa versão, só o lado ruim da situação. Ele não conta que a comida que está na mesa é proveniente desse trabalho. Isso é uma coisa boa, é uma coisa positiva que não é percebido. Então nós temos que prestar atenção em tudo que está acontecendo, não uma visão unilateral, só percebendo um lado e a outra parte. Então está aqui. Saliente qualidades e esqueça o defeito. Então nós olhamos uma pessoa, percebemos se ela está mal vestida e não percebemos às vezes um sorriso que ela dá que é super simpático, né? Nós aprendemos a ver aquilo que não está bom segundo os nossos olhares. Agora, é um novo hábito esquecer os defeitos. Não quer dizer que nós não estamos vendo o que está manifesto. Não, nós estamos vendo o que está manifesto. Mas não merece ser comentado. Não agrega nada. Não tem importância nenhuma. Saliente qualidades. Eu tenho que remexer na minha percepção viciada e começar a olhar as coisas legais. Puxa, olha o sorriso daquela pessoa, olha o modo como ela responde a uma indagação, olha o sorriso dela, ou situações, ambientes, né? Olha que lugar iluminado, que disposição boa das cadeiras, as coisas boas. Aprender a ver isso, aprender a fazer registros mentais positivos. Nós estamos tão carregados de imagens perturbadoras dos períodos anteriores da evolução, de guerras. Quantos séculos a Terra passou por guerras e a sociedade humana toda esteve envolvida com essas guerras, disputas, etc. Você veja os filmes. Os filmes invariavelmente tratam de sofrimento, de amor proibido, de disputa de poder, de puxar o tapete para ter sucesso, guerras, um país se sobrepondo ao outro, subjugando, manipulando. As nossas histórias giram em torno de sofrimento. O herói de um filme é o cara que mata todo mundo, que tem armas melhores, não é a pessoa mais simpática, mais criativa, mais sociável, mais amistosa. Esta é tida como boba, como infantil, não é? Então você veja o modelo que nós temos, patológico, doentio. O modelo de Gandhi, que não usava armas, ele usava a sabedoria para conquistar a liberdade da Índia. O Chico Xavier se doando para a humanidade, o Divaldo Pereira Franco e tantos outros luminares que passaram no planeta, Irmanduce e outras personalidades. Estes são modelos, são estes. Nós ficamos empolgados com esses modelos passageiros, fictícios, que apregoa uma coisa, né, no comportamento de aparência, na persona, mostra uma coisa que no fundo não é. Gente, nós somos todos iguais. Nós estamos no planeta de provas e expiações e passamos mais ou menos os mesmos problemas. A pessoa que fica sorrindo o tempo todo tem que ver como que está o mundo interno dela. A gente vai muito pelo exterior, pela aparência, achando que a pessoa que está naquele carro zero de roupa bonita, que ela está feliz. Às vezes ela está usando aquilo para cobrir a depressão,
ou ela está passando para ir no médico fazer uma consulta que não aguenta mais a vida. Nós somos seres humanos iguais, criados pela divindade. A trajetória nossa é mais ou menos a mesma, né? Então, nós temos que parar de seguir esses modelos artificiais que, quando passa a fama, eles se decompõem. Veja uma pessoa que aposta a sua autoestima no corpo, linda, exuberante, ou homem ou mulher, cheia de charme, né? Hora que começa a aparecer as rugas, hora que tem que fazer uma cirurgia difícil, hora que perde a mobilidade, como que fica? É igual à dor daquele que está na sarjeta. Todos nós passamos pelas mesmas situações. Nós temos que adquirir valores elevados, valores que nos dão força de suportar a experiência sem ficar reclamando infantilmente, sem ficar brigando, sem ficar causando problemas, adquirindo valores, capacidade de compreensão. Olha só, desenvolva os seus recursos de simpatia. Olha o que ele falou, desenvolva, não é uma coisa pronta. O indivíduo já não nasce com aquilo pronto como um dom. Olha, você vai ser simpático, você vai ser antipático. Depende da história da pessoa, o que ela fez. Todas as nossas capacidades são desenvolvidas. Quanto tempo você demora para desenvolver um conhecimento técnico na sua área profissional? 2 anos, 3 anos? Muito bem. Quanto tempo você demora para desenvolver a sua capacidade de sociabilidade, de se relacionar com pessoas? Séculos nós demoramos. Quanto tempo uma mulher demora para desenvolver a capacidade materna, de cuidar de pessoas? Séculos. Então, como está dizendo aqui, a simpatia é desenvolvida. Eu tenho que treinar. Treinar a ser mais sorridente, mais amistoso, mais próximo das pessoas. E aí você pode falar, mas eu estou sendo falso porque eu não sou assim. Não, eu não estou sendo falso. Eu estou me autoeducando. Eu não sou assim, mas eu quero ser assim. E eu posso ser. Eu mudo o meu comportamento. Eu mexo na minha personalidade para melhorar. Nós não estamos aqui para evoluir? É para melhorar. Ou você acha que vai ficar até o final da vida do jeito que você reencarnou? Então não vai na escola. Aprender para quê? Se você tem que ficar do modo como você nasceu. Não, nós temos que melhorar incessantemente, graças a Deus. Tirar as teias de aranha da cabeça, as ideias obsoletas, empoeiradas, coisas novas, mundos novos. Se você pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Você não está conversando com a pessoa? Faça uma prece por ela, faça uma vibração, mande um pensamento positivo. Nós podemos fazer, se você não tem contato com a pessoa, por causa de distância ou se ela desencarnou, nós sabemos que os nossos pensamentos não são do cérebro, da parte física. São produzidos pela mente, a mente irradia, ela exterioriza o pensamento. Então eu mando o pensamento para aquela pessoa que está precisando, ou a pessoa que é difícil para mim, para que ela seja beneficiada. Está aqui. Se você pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Não precisa ficar chorando, se lamentando, porque não pode mais ver a pessoa. Nós estamos todos interligados. Enriqueça o seu vocabulário com boas palavras. Boas palavras. Algumas pessoas acham que ser extrovertido, que ser atualizado ou fazer parte do grupo é falar palavrão. Então há uma disputa de ver quem fala mais palavrão para se mostrar a pessoa mais tirada, mais descolada, né? A pessoa está sendo ignorante, ou seja, não tem conhecimento, falta de conhecimento. As nossas palavras têm propriedades elétricas.
Quando nós falamos, nós exteriorizamos informações que podem ser venenosas ou sadias. Enriqueça seu vocabulário de boas palavras. Então você pode pegar uma coisa que eu gosto de fazer, que é uma sugestão. Olha o dicionário de sinônimos. Você pega a palavra felicidade. Quais são os sinônimos de felicidade? Você está enriquecendo o seu vocabulário. Felicidade, amor, alegria, esperança. Você vai pegando todos os sinônimos e vai ampliando o seu vocabulário. Para quando você quiser expressar uma ideia, você ter vários modos de expressar com os sinônimos que você vai adquirindo. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. A pessoa ansiosa, quando ela está conversando com alguém, ela atropela. O outro está falando, ela já está pensando em cima do que o outro está falando e não escuta o que a pessoa está falando. E se você trabalha no atendimento fraterno no centro espírita, precisa desenvolver essa capacidade. Deixa a pessoa falar. Deixa falar, vai falando. A terapia funciona assim. Na terapia, a pessoa quer colocar para fora aquilo que está engasgado, que não está resolvido, que está machucando. Quando ela começa a falar, é terapêutico, ela vai exteriorizando, ela vai colocando para fora, vai reorganizando as ideias e vai se sentindo bem. Outra sugestão, escreva aquilo que te chateia, coloca para fora, escreve tudo sem censura, depois rasga aquilo lá. É um exercício de exteriorização daquilo que te chateia. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Olha que colocação óbvia, mas que a gente deixa passar. A melhor maneira de extinguir o mal, acabar. Chega do mal, será substituí-lo com o bem. Por exemplo, você pensa mal dos outros? De quem? Do seu chefe? Do seu vizinho? De um representante empresário? Seja lá quem for. Pensar mal do outro não faz bem nem para ele nem para nós. Por que não criar o hábito de pensar bem? Então eu posso olhar o meu chefe e falar, antes, né, de falar mal, mas ele é muito exigente, ele é rabugento, estou pensando mal. Vou começar a pensar o bem. Ele é assim, mas ele tem um comportamento legal. Ele é atencioso, ele ensina aquilo que eu não sei. Então eu começo a ver o lado bom da pessoa. Como diz aqui, é substituir o mal pelo bem. Você pode olhar uma chuva que está se formando, o céu está cinza, e pensar mal, que droga, vai chover, justo agora que eu tenho que sair. Opa, deixa eu substituir. O que de bom está acontecendo? Graças a Deus vai chover e tem água para a gente beber. Olha só, no livro Nosso Lar, de André Luiz, o benfeitor espiritual Lísias, ele fala que os moradores de nosso lar têm o compromisso de não emitirem pensamentos contrários ao bem. E André Luiz fala que o clima é de uma leveza, de um bem-estar, uma coisa muito boa. As pessoas se autoeducam a não pensar mal e a pensar o bem. Porque nós sabemos isso com o Espiritismo. Quando eu falo, eu estou exteriorizando coisas. Se eu estou reclamando, eu estou jogando porções de negritude, de coisas asquerosas, de energias viscosas no meu meio ambiente. Como eu posso querer estar bem se quando eu vou dormir encosto no meu travesseiro, eu fico brigando com as pessoas que eu tive problema no dia? Eu vou encher o meu travesseiro, o meu quarto, de energias pestíferas, tóxicas. Aí eu não sei por que eu fico doente, mas está produzindo doença.
Portanto, temos que mudar. Assim, não tem mágica, né? Essa colocação é muito oportuna. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo pelo bem. A melhor maneira de você substituir uma comida ruim é escolher uma comida boa. É óbvio. Se você come algo que todo dia está te prejudicando o estômago, formando acidez, dor de cabeça, tem que substituir. Você pode gostar de uma comida, mas ela não faz bem. Então deixa de comer, mesmo você gostando. Algumas pessoas dizem, mas eu vou abrir mão do meu prazer. É uma escolha. Ou você fica com o prazer ou fica com a saúde. O que você prefere? Às vezes nós temos que abrir mão dos prazeres em nome de valores mais elevados. Muito bem. Destaque os outros e os outros destacarão você. Né? Reconhecer as qualidades, o meio da pessoa se comportar, destacar isso da pessoa, em vez de ter aquele olhar crítico, falar, poxa, como você fala bem, ou como você lê bem, ou as suas ideias são interessantes. Destacar, acentuar a coisa boa. E André Luiz continua. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã, você precisará viver hoje. Eu costumo dizer o seguinte, o futuro já começou. Você já pensou nisso? O futuro já começou, é a continuação do presente. Se eu hoje sou uma pessoa rabugenta, encrenqueira, casca grossa, mal-humorada, isso faz parte do meu comportamento. Eu vou levar isso para outros momentos. Eu vou desencarnar com estes comportamentos e vou reencarnar com estes comportamentos. Joana de Ângeles fala que nós levamos de uma para outra vida os hábitos que adquirimos. Eu vou ter que mudar isso, não tem jeito. Se eu mudar agora, isso já vai refletir no meu futuro. No meu futuro eu já não tenho esse hábito. Então, olha só, viva o presente agindo e servindo com fé e alegria, integrado no presente, vivendo o que está acontecendo com alegria, buscar as coisas boas, sem afligir-se pelo futuro, porque o indivíduo fica pensando no futuro e aí gera ansiedade. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ou ela pode ficar pensando, né, que o futuro vai ser apenas uma continuidade do presente e ela não pode mudar porque ela é assim. Não, você está assim, você pode mudar e ter comportamentos mais ricos, mais criativos, para isso refletir no seu futuro. Olha só, se você adquire um conhecimento hoje, ele faz parte do seu repertório. Quando você chegar na vida espiritual, você leva esse repertório. E ao reencarnar novamente, você leva o repertório que pode ser aprimorado. Como eu estava falando anteriormente, quantos séculos nós demoramos para desenvolver determinadas qualidades? Muito tempo. Então, você quer ser mais inteligente? Estuda mais. Você quer ser mais sociável? Faça um curso de teatro, alguma coisa onde você se aproxima das pessoas. Treina, treina, treina. Habitue-se a sorrir. Olha, habitue-se. É um hábito. Nós poderemos adquirir o hábito de ficar com a cara fechada o tempo todo. E eu estou me exercitando em sorrir, em falar sorrindo, que não é um hábito meu. Eu preciso melhorar isso. Isso eu reconheço. Eu vejo pessoas falando com um sorriso largo, eu falo, que coisa legal, como isto é amistoso, eu preciso aprender isso. Eu quero desenvolver isso. Não que eu me sinta sério, carrancudo, mas é o jeito reflexivo, mas que eu quero mudar, e eu sei que eu posso mudar, e vou mudar sorrindo mais. Recorde que desalento nunca auxiliou a ninguém.
ficar desalentado, entregue, sem perspectiva, né? Às vezes nós nos permitimos ficar naquela certa fossa, naquele desalento que parece que nada tem solução, que é uma chatice. E é interessante que às vezes a gente se acostuma a sofrer. Gosta de ficar criando imagens de sofrimento, de desprezo, de rejeição. Esse é o nosso lado sombrio que precisa ser vencido. Nós precisamos aprender a gostar de ser felizes, criativos, sociáveis, amistosos. Qual área você precisa melhorar? Você não está esperando a próxima encarnação, você já vir com tudo solucionado, né? Porque aí é uma reencarnação mágica e não tem. Não tem. Você quer ser um grande artista, você tem que se dedicar àquilo lá. Treinar, queimar pestana, adquirir novos hábitos incessantemente. Quantas vidas nós levamos para desenvolver determinadas qualidades? Quantos séculos Jesus vem falando de amor, agora que nós estamos aprendendo a tomar contato com o amor? Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Olha a preciosidade da colocação do benfeitor André Luiz. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo. Não permita, é uma permissão. Não vou deixar isso acontecer. Eu tenho que ter meios de lidar com isso, de cessar esse problema, esse desânimo. Olha só, porque a dificuldade é um meio que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Para nós, a dificuldade pode ser um estorvo que queremos afastar. Aqui está mostrando que essa dificuldade é um meio que a vida se vale para melhorar-nos. Por quê? Quando eu esbarro na dificuldade, eu sou obrigado a usar as minhas capacidades para superar a dificuldade. Então, a dificuldade está me auxiliando a buscar alternativas, outros meios de superar aquele empeço momentaneamente. Eu sou obrigado a desenvolver essa capacidade. Se você trabalha numa empresa e determinado produto, matéria-prima, começa a faltar, você vai fazer o quê? Cruzar os braços e ficar quieto? Não, você tem que buscar outras alternativas, outros fornecedores, outras situações. Mas o que eu vejo aqui como importante é mudar os conceitos. Porque nós podemos estar viciados em lidar com as dificuldades como estorvo que não tem o que fazer. A mente criativa, de antemão, ela já pensa em possibilidades, em alternativas. Opa, apareceu essa dificuldade, nós vamos ter que buscar outra alternativa e já vai vendo. Se o centro que você trabalha tem atividade social de distribuir alimento ou café com leite, pão com manteiga para os necessitados e acaba, você tem que procurar outra coisa para substituir o pão, o café, e não falar, bom, agora eles vão passar fome hoje. Não, tem que ter alternativa. Então, dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Eu fico habilitado, eu tenho mais recurso para lidar com a situação
E também fala aqui de resistência. Resistência é o quê? É força. Eu fico mais fortalecido para lidar com a situação. Então, as experiências vão nos gabaritando, nos atualizando, incrementando os nossos conhecimentos. Vou dar um exemplo. Você começa a dar passe no centro. No primeiro momento você fica meio assim, nossa, será que a minha energia está saindo mesmo? A gente tem algumas dúvidas, né? Será que está funcionando? Com o passar do tempo você vai ficando mais sensível. Você pode sentir a fluidez da energia passando pela sua mão. Né? Você vai sentindo. Com o passar do tempo, ainda, as suas energias podem se tornar curativas. Porque você vem treinando tanto tempo a doação de energia que você vai qualificando ela cada vez mais. Olha que Jesus curava no toque com as pessoas. No livro de André Luiz fala da soproterapia, espíritos treinados em falar o bem, em não emitirem pensamentos negativos, que tem esse órgão, a laringe, eu estava querendo falar, o chakra laríngeo, bastante treinado, bastante educado, eles curam doenças através do sopro. O sopro está carregado de energia curativa, que eles vêm treinando. O que nós estamos fazendo na Terra? Aprendendo várias matérias. Quando você se casa, você está aprendendo, você está na sala de aula do casamento. Você vai aprender uma série de disciplinas, doação de afeto, respeito pelo outro, companheirismo. Quando você se torna pai ou mãe, também vai aprender várias disciplinas de educar criança, de dar afeto, de dar orientação. Quando você é um empresário ou um empregado, vai aprender disciplinas diversas. Quando você passa pela prova da beleza, é uma disciplina. A prova da feiura é uma disciplina. Nós vamos ficando cheios de conhecimentos obtidos através das várias reencarnações nesta escola hospital que é o planeta Terra. Ampare-se amparando os outros. Cuida de você. Jesus nos ensinou: ama ao próximo como amamos a nós mesmos. Cuida de você. Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-se. Censura. A gente vai tocar no ponto fraco da outra pessoa, né? Às vezes você precisa repreender o seu filho, o empregado, orientar, mas não ficar com aquela censura vertical de autoridade, desdenhando a outra pessoa como se fosse um incapaz. Abençoe a vida e todos os recursos da vida onde você estiver. Por exemplo, quando você sai do seu trabalho, está andando na calçada, ou está no metrô, no ônibus, você abençoa estes lugares? Lembra que eu falei do Lísias, o nosso lar, que eles têm o compromisso de não pensar em coisas negativas? Quando eu estou na rua, eu estou exteriorizando energias que vão impregnar os ambientes. Se eu estou reclamando, maldizendo, eu estou empesteando a rua, o ônibus, a sala de trabalho, seja lá onde for. Eu posso aprender a abençoar a calçada que eu estou andando. Eu vou andando pela calçada e digo: meu Deus, abençoe esta calçada, abençoe a rua, abençoe as árvores, as casas, os carros. São energias equilibradas que melhoram tudo. Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão
a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Essa proposta é o contato consigo mesmo, não é a solidão onde a pessoa está passando por uma prova, fugindo de uma situação, mas é o contato consigo mesmo, aprender consigo mesmo, refletir, né? Tomar contato consigo, reorganizar as ideias, as emoções, é algo que nós precisamos treinar muito. Nós não fomos treinados a nos autoconhecer. Se fala muito de autoconhecimento, tem poucos livros, tem poucas pessoas que conseguem fazer este autoconhecimento. Nós estamos agora começando a tomar contato conosco. Depois de 2000 anos que Jesus falou, ama ao próximo como a ti mesmo. Amar a nós mesmos é cuidar de nós, é tomar contato conosco, é algo que estamos aprendendo. Alguém aqui deu assim sinais de risada com relação ao trânsito, né? Abençoar o trânsito. É isso, é exteriorizar energias que pacifiquem, que acalma, que melhora tudo. Veja o que acontece quando você está dentro do carro ou dentro do ônibus nervoso. Parece que tudo demora mais, parece que as pessoas estão provocando. E veja quando você está calmo, centrado, está de bem com a vida. Tudo é suportado, tudo é zen, fica tudo melhor. Aliás, a psicologia positiva fala que quando nós cultivamos sentimentos positivos, como alegria, amor, simpatia, esperança, felicidade, nós somos mais criativos, mais assertivos, mais sociáveis, mais esperançosos, tudo melhora. Quando nós somos negativos, nós somos rabugentos, brigamos com todo mundo, somos intolerantes, parece que as coisas não vão mudar, que são sempre assim, etc, etc. É um problema de percepção e às vezes a gente pensa que o mundo está ruim e não percebemos que nós estamos brigando com o mundo. E para terminar, observe, todo tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Nós estamos nessa escola aprendendo. Nós acertamos e erramos. E qual o problema? Não se cobra doentiamente. Se autoeduque para melhorar. Mas não bata em si mesma porque você errou isso ou errou aquilo ou não conseguiu alcançar alguma coisa. Se instrumentalize para tentar novamente. Não deu? Não deu. Tem coisas que a gente não consegue. Nós não somos onipotentes de obter tudo o que nós queremos. Tem coisas que nós alcançamos e outras não alcançamos. E isto é um aprendizado de lidar com os limites. Nem precisamos nos fechar, ficando acuado, desistindo de lutar, né? Não, temos que sair dessa posição e enfrentar a situação. E nem achar que nós vamos conseguir tudo com um pensamento positivo, porque às vezes não consegue. Tem limites que nós precisamos aprender a lidar com eles. Sabe para quê? Esses limites muitas vezes tocam na nossa onipotência, de achar que nós podemos tudo, de que nós somos o máximo. Não estou com isso desdenhando e nos subvalorizando, não, desprezando, não. A ideia não é essa. A ideia é desenvolver a humildade, tomando contato tanto com as nossas capacidades como com os nossos limites. E isso é natural. Bom, gente, eu agradeço a todos vocês, agradeço o convite da Rosana para estar com vocês falando desse tema obtido através de André Luiz, o benfeitor espiritual, e o benfeitor espiritual também hoje, Chico Xavier, que trouxe esse livro através da sua psicografia, que nós possamos sair enriquecidos desse encontro que o Centro Espírita Chico Xavier está nesse momento nos favorecendo. Agradecemos aos benfeitores que nos auxiliaram, que todos nós estamos interligados, que possamos sair carregados de bons fluidos para
ter uma semana rica de possibilidades, de crescimentos e de acreditar que o melhor sempre vai acontecer. Muito obrigado e boa noite a todos.